Rio Grande do Sul lidera protestos no país contra a resolução que exige emplacamento de veículos agrícolas a partir de 2015. O Conselho Nacional de Trânsito vai avaliar uma proposta para adiar o prazo para 2016. Entidades divulgam balanço do ano e projetam 2015. Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul prevê crescimento da economia só a partir de 2016. O setor de máquinas agrícolas deve fechar 2014 com queda nas vendas. No estúdio, representantes da Farsul e da FETAG falam sobre o cenário atual do agronegócio e das expectativas para o ano que vem. Reportagem acompanha a fiscalização do Conselho de Medicina Veterinária em farmácias para coibir a venda de uso de remédios vencidos e pirateados. Os detalhes você confere a partir de agora no AgroBand. O Conselho Nacional de Trânsito vai avaliar uma proposta para adiar o prazo de emplacamento das máquinas agrícolas para 2016. A resolução do CONTRAN, que está em vigor, determina o emplacamento dessas máquinas a partir de 31 de dezembro de 2014. A obrigatoriedade gerou protestos de produtores na quinta-feira que bloquearam rodovias no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e no Distrito Federal. O principal argumento é o fato de tratores e máquinas agrícolas serem utilizados prioritariamente dentro das propriedades e transitam nas rodovias em raras ocasiões. O emplacamento representaria mais tributos que seriam agregados aos custos de produção. O trator do Valdinei anda na estrada de vez em quando. Em breve, para circular por aqui, o veículo terá de ser licenciado e emplacado, além de receber faixas refletivas na traseira e mais de um retrovisor. Já é um gasto a mais que vai ter, né? Um gasto, uma manutenção, pagar imposto, um monte de coisa a mais que vai acrescentar, né? Vai se tornar o alimento mais caro para o consumidor, né? As exigências valem também para toda a frota comprada a partir de 1º de janeiro de 2015. Para os veículos usados, há uma exceção. Se a máquina agrícola ficar durante todo o tempo dentro da propriedade rural, o emplacamento é opcional. Agora, se o veículo andar em qualquer via pública, mesmo que seja por pouco tempo, para ir de uma lavoura para outra, por exemplo, daí emplacar torna-se uma obrigação. A medida está prevista para começar já a partir do mês que vem, mas o Denatran pediu mais um ano de prazo para dar tempo de adaptação aos produtores e órgãos de fiscalização. A decisão oficial do Conselho Nacional de Trânsito deve sair no próximo dia 18. Para o governo, a determinação é considerada um item de segurança para a prevenção de acidentes, além de dimensionar a frota agrícola. Já o setor reclama da falta de clareza sobre as novas regras. Os produtores rurais temem o novo imposto, que custará em média 3% do valor do veículo, dependendo do estado. Primeiro que você tem um conhecimento do tamanho da frota brasileira, que hoje é desconhecida. Sabe-se que é em torno de 1 milhão de tratores, mas praticamente metade desta frota está sucateada. Todo o custo que entra na agricultura é repassado para o consumidor. Se houver a cobrança de PVA sobre um trator, isso, em última análise, vai chegar no preço do alimento ao consumidor, sem nenhuma dúvida. O Valdinei, por exemplo, teria de pagar R$3.000 por ano para usar essa colheitadeira. Se não tiver solução, teria que ser isento, né? Sem precisar pagar imposto, sem nada, né? A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul divulgou na quinta-feira o balanço de 2014 para o agronegócio gaúcho, que sofreu o impacto da quebra de safra de inverno. 2015 deve ser um ano de recuperação. Para falar sobre este cenário e as projeções para o ano que vem, no AgroBand de hoje, o vice-presidente da Farsul, Gedeon Pereira. Bom dia. Bom dia, Lisemar. É um prazer estar aqui contigo, mais uma vez. Prazer é nosso. Vice-presidente, a gente acabou de ver uma reportagem sobre essa questão do emplacamento. Este foi um tema abordado na entrevista coletiva de balanço do ano. Vocês querem, em princípio, que pare essa discussão, que não tenha nenhuma prorrogação? Efetivamente, o que nos parece é que está sendo colocado mais uma situação de arrecadação tributária, aumento de carga tributária no nosso país, em cima da produção,
do que efetivamente o que possa acontecer, o que um trator pode levar. Eu ouvi hoje uma estatística da Polícia Rodoviária Federal que de 2011 a 2013 houveram, nesse mar de acidentes rodoviários que houveram no Rio Grande do Sul, apenas 120 acidentes em vias públicas envolvendo máquinas agrícolas com 4 óbitos. Claro que 4 óbitos é muito, mas dentro desse mar de problemas que nós temos no trânsito, isto aí é insignificante. Então não existe uma justificativa de emplacamento de veículos para coibir qualquer coisa no sentido de trânsito. Até porque o trator, como está colocado na reportagem, prioritariamente ele está dentro da propriedade rural. Ele ocasionalmente sai por alguma estrada vicinal para sair de uma lavoura a outra, mas a regra é clara, o trator está dentro da propriedade rural. Outro item que vocês abordaram na entrevista foi a questão ambiental, entrave para desenvolver projetos e também o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E aí nós temos que dividir as coisas em 2 setores, que é o Cadastro Ambiental Rural, que nós temos que levá-lo a efeito e que nós aqui no estado do Rio Grande do Sul estamos muito atrasados. Nós estamos aí provavelmente com 510 até agora, em torno disso, de 400 mil mil que nós temos que fazer, e porque nós temos ainda discrepâncias muito fortes na interpretação do Código Florestal Brasileiro, e principalmente a respeito do bioma Pampa, que é um bioma que só está no Rio Grande do Sul, ou seja, na metade sul do Rio Grande do Sul, ainda que esteja na Argentina e no Uruguai, mas no Brasil só está na metade sul do Rio Grande do Sul. E que, evidentemente, isso não foi levado em grandes considerações pelo Ministério do Meio Ambiente e quando foi confeccionado o novo Código Florestal Brasileiro, e que existem discrepâncias a respeito da interpretação. Porque ele é um bioma que está aí antropizado, e antropizado significa que está ocupado pelo homem há aproximadamente 300 anos, portanto, nós já havíamos usando o bioma Pampa na sua totalidade, com toda a intensidade que está ocorrendo. E agora, na interpretação do Cadastro Ambiental Rural, com o tema de reserva legal e utilização das lavouras, e principalmente agora que a lavoura de soja está entrando, e que nós temos essas discrepâncias que temos que esclarecê-las dentro de uma legislação estadual para que possamos continuar desenvolvendo a atividade. Nós falamos muito na expectativa para as secretarias de Agricultura, Desenvolvimento Rural no novo governo do Estado, mas vocês classificam a Secretaria do Meio Ambiente também como fundamental? Nas nossas discussões que fizemos com os candidatos nessa última eleição e atualmente com o eleito governador Sartori, nós temos colocado a importância, e não só para o setor agrícola, como também para o setor industrial, da importância do fortalecimento da Secretaria do Meio Ambiente. A Secretaria do Meio Ambiente, ela tem o poder hoje no estado do Rio Grande do Sul de travar o desenvolvimento, tanto para o setor industrial como para o setor agrícola, o agropecuário. O que nós precisamos é agilidade, não que nós não tenhamos que cuidar e respeitar o meio ambiente. Não, o produtor rural é o primeiro a se preocupar com a questão ambiental e se preocupar com o meio ambiente. Ele é o primeiro que vive dali, o resto é consequência. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de agilidade nos licenciamentos ambientais. Se temos a lei está colocada e nós temos que cumprir a lei, temos que cumprir a legislação ambiental, nós temos que ter apenas uma celeridade. Ou seja, que as coisas aconteçam da maneira mais rápida possível, porque não é o que vem acontecendo, como, por exemplo, aconteceu muito no estado do Rio Grande do Sul, até antes de termos o programa Mais Água, Mais Renda, que é um programa de irrigação muito forte e que interessa muito ao campo, que nós tínhamos lá licenciamentos para reservação de água, portanto não era para chupar água dos nossos frágeis rios, diga-se de passagem, era apenas para reservar água, e nós tínhamos licenças lá trancadas há 4, 5 anos. Quer dizer, a economia não permite esse tipo, e não aceita esse tipo de situação. O que nós precisamos é que nos digam, faça ou não faça, mas que isso seja rápido. E o cenário agora de 2014, que foi um ano bom para a pecuária, para as carnes, soja e milho também foi bem razoável, o problema mesmo foi com o trigo. O que a gente pode esperar? Vocês trabalham com que tendências para 2015? O setor econômico da nossa federação tem uma expectativa de crescimento forte na agricultura para o ano 2015, tanto em área quanto em produção. Nós estamos aí trabalhando com um número em torno de 8,5%, que embora venhamos de um número negativo de 3,2%, nos sobra um saldo positivo em torno de 5%, o que é muito bom. Temos os cenários que nós temos que ver em termos de preços de produtos, temos alguns complicadores na soja, porque efetivamente
Nós temos uma grande demanda pela China e não temos bem claro ainda o mercado americano, o que realmente resultou em termos de safra americana, e a desvalorização cambial. Agora, na contrapartida, no mercado internacional, também nós temos a crise do petróleo, que afeta alguns clientes nossos, principalmente das carnes, que é o caso de Rússia, Venezuela e Irã, que são 3 grandes compradores tanto de carne suína, bovina e de aves do Brasil. E isso aí poderá ter alguma interferência. Mas o cenário, de uma maneira geral, eu acredito que seja positivo. Vai ser bom para a renda do produtor. O custo de produção está mais alto em 10%, mas o produtor vai ter renda. A previsão é essa? Eu ainda, Lizemar, nessa altura do campeonato, recém lançamos a semente, atrasamos um pouco, é verdade, em função do El Niño. Praticamente nós perdemos o mês de outubro. Tanto na lavoura de arroz como na lavoura de soja, e ainda temos algumas condições em cima da lavoura de soja, que são os ataques de helicoverpa, de falsa medideira dessas lagartas, e mais a área de fungos, né, que traz alguns complicadores que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Isso são fatores que dependem muito do clima, que aconteceu ano passado. O ano passado nós vimos bem com a lavoura de soja, depois tivemos, na reta da chegada, custos muito elevados, porque tivemos que multiplicar a aplicação de defensivos agrícolas, né? E o que pode acontecer este ano? Agora, o cenário de preço este ano, ainda neste momento, é pior que o do ano passado, né? Aí estamos dependendo ainda muito de valores de câmbio e do que a China vai nos dizer. Agora, é verdade que um país que vem crescendo, agora que está em crise, dizem, crescimento de 7%, imagina nós aqui no Brasil que não temos um PIB de 1%. Um crescimento de 7% ao ano significa que são vários milhões de estômagos adultos que entram alimentados por ano. E isso aí não tem ainda nenhum cenário que nos diga o que é este consumo, a magnitude deste consumo. Vamos ficar na torcida que seja um bom ano de 2015 para todos nós. É o que a gente deseja aqui do AgroBand, desejamos para todos os nossos produtores. Obrigada por estar aqui conosco. E, historicamente, o produtor rural é um otimista, e se não fosse um otimista, ele já não estaria no campo há muito tempo. Conversei com o vice-presidente da Farsul, Gedeão Pereira. O Sebrae também apresentou o seu balanço de 2014, que teve um total de capacitação recorde de 172 mil empreendimentos formais no Rio Grande do Sul. E durante o evento foi anunciada a criação de uma unidade exclusiva para atender o agronegócio. É o Agromóvel, que vai fomentar projetos de empreendedorismo no campo. Nos próximos 4 anos, o Sebrae vai ser conduzido pelo presidente da Farsul, Carlos Esperotto, que representa o agronegócio no rodízio de setores que é composto também pela indústria e comércio. A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul prevê crescimento da economia só a partir de 2016. Para a Fiergues, 2015 deverá ser um ano de baixo crescimento econômico. A projeção divulgada no início da semana aponta para um avanço no PIB de apenas 0,6% para o Brasil. No Rio Grande do Sul, o levantamento sinaliza para um crescimento de 1,3%. O setor de máquinas agrícolas deve fechar 2014 com queda nas vendas de até 20% no Brasil. Em instantes, equipe de reportagem acompanha a fiscalização do Conselho de Medicina Veterinária em farmácias na região metropolitana de Porto Alegre. Ações pretendem coibir a venda e uso de remédios vencidos e pirateados.